Centenas de milhares de reais. Milhares de vítimas. Golpes, estelionato, pessoas lesadas, uma jovem lutando contra o câncer no centro de um dos maiores escândalos da internet brasileira. Você conhece a história de Isabel Veloso? Ou só achava que conhecia? Então prepare-se, porque o que vou revelar aqui vai muito além do que você viu nos noticiários. Hoje vamos falar sobre como a dor de uma pessoa se transformou em produto, como a esperança de milhares virou oportunidade de lucro, como alguém vulnerável foi usada por terceiros sem escrúpulos, e mais importante, como isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas antes de continuar, preciso deixar algo absolutamente claro. Este vídeo não é um julgamento. Não estamos aqui para acusar, condenar ou apontar dedos. Estamos aqui para analisar fatos, compreender contextos e, principalmente, alertar sobre os perigos que rondam a internet. Porque antes de qualquer debate, antes de qualquer polêmica, existe uma história real. Existe uma vida. E essa vida merece ser contada com respeito e verdade. Isabel Veloso era uma jovem brasileira que ganhou visibilidade ao compartilhar sua luta contra o câncer. Muito cedo, ela precisou lidar com hospitais, exames intermináveis, tratamentos agressivos que destroem o corpo e com a dura realidade de um diagnóstico que muda absolutamente tudo, enquanto muitos jovens da sua idade viviam planos comuns, festas, faculdade, primeiro amor, viagens. Isabel aprendia a conviver com a dor constante, com a incerteza devastadora do amanhã, e com um amadurecimento brutal que ninguém deveria enfrentar tão cedo. E aqui está o primeiro ponto crucial que precisamos entender. Isabel não pediu para se tornar uma personalidade pública. Ela não acordou um dia planejando construir uma marca ou um império digital. Ela simplesmente decidiu não se esconder. Decidiu compartilhar sua rotina, seus sentimentos mais profundos, seus medos paralisantes e sua fé inabalável. Não para buscar fama ou dinheiro, mas para encontrar sentido em meio ao caos absoluto, e, ao mesmo tempo, oferecer força a quem passava por algo parecido. E suas palavras alcançaram pessoas que estavam em hospitais frios, em casas silenciosas tomadas pela angústia, em momentos de fragilidade absoluta. Ela se tornou para muitos um símbolo genuíno de coragem e identificação. Um farol brilhante em meio à escuridão mais densa. Prova viva de que é possível ter esperança mesmo quando tudo parece perdido. Com um crescimento explosivo da visibilidade, veio também uma onda impressionante de apoio. Pessoas que nunca haviam cruzado seu caminho decidiram ajudar de todas as formas possíveis. Surgiram campanhas solidárias, doações espontâneas, mensagens tocantes de carinho e gestos genuínos de empatia pura. Foi o lado mais bonito da internet se manifestando em sua forma mais pura. Gente ajudando. Gente movida por compaixão e humanidade sem esperar absolutamente nada em troca, além de ver alguém seguir em frente. Era a prova irrefutável de que mesmo em tempos tão difíceis, a bondade ainda existe e resiste. Mas a internet, assim como acolhe com uma mão, também expõe e destrói com uma outra. E quando a visibilidade cresce de forma rápida e descontrolada, surgem pressões invisíveis, interesses obscuros e perigos que nem sempre são percebidos por quem está do outro lado da tela, especialmente quando essa pessoa está fragilizada. Convites começaram a aparecer, propostas chegaram aos montes, parcerias foram oferecidas de todos os lados. E aqui está o problema. Nem todas vinham com boas intenções, nem todas eram transparentes. Nem todas eram legítimas. Para alguém jovem, em tratamento oncológico agressivo, emocionalmente fragilizada ao extremo e completamente sem preparo para lidar com negócios, contratos complexos e interesses comerciais predatórios, esse ambiente se transformou em um campo minado, confuso, opressor e extremamente perigoso. Durante esse período de vulnerabilidade máxima, a imagem de Isabel começou a ser sistematicamente usada por terceiros. Pessoas e intermediários sem escrúpulos se aproximaram como abutres, oferecendo produtos duvidosos, serviços questionáveis e oportunidades que pareciam legítimas na superfície. Com o tempo, surgiram relatos perturbadores de seguidores que se sentiram enganados e prejudicados por compras que nunca foram entregues, ou promessas que simplesmente não se concretizaram, produtos que nunca chegaram, serviços que nunca foram prestados, expectativas brutalmente frustradas, confiança cruelmente traída. E aqui precisamos parar e fazer uma distinção fundamental, baseada em fatos. Não existem provas concretas, documentos ou evidências de que Isabel fosse proprietária de empresas ou comandante de esquemas deliberados de golpes. Ela mesma afirmou publicamente em diversas ocasiões e de forma transparente que apenas divulgava conteúdos que lhe eram apresentados, que confiou ingenuamente em pessoas erradas e que não tinha controle real ou conhecimento profundo sobre essas operações comerciais que usavam seu nome e sua imagem. Pense nisso por um momento. Enquanto ela lutava contra uma doença gravíssima, contra dores físicas insuportáveis,
e um tratamento que destrói corpo e mente. Havia verdadeiros predadores que enxergavam na imagem dela, na dor dela, na esperança que ela representava, uma oportunidade perfeita de lucro fácil e rápido. Essa é uma das faces mais cruéis, mais desumanas da internet moderna. A exploração sistemática da vulnerabilidade humana, a mercantilização covarde da dor alheia, a transformação repugnante de uma história genuína de luta e sobrevivência em mercadoria descartável. E Isabel, fragilizada física e emocionalmente, sem estrutura profissional, sem assessoria jurídica adequada, tornou-se alvo e ferramenta dessa exploração silenciosa, calculada e absolutamente covarde. Mas espere, porque piora, a situação se agravou drasticamente quando começaram a surgir contas falsas usando diretamente o nome de Isabel, pedindo dinheiro para tratamentos inexistentes, inventando histórias dramáticas e urgentes, se passando por ela de forma criminosa. Essas pessoas, verdadeiros criminosos que merecem ser denunciados e punidos, se aproveitaram sem piedade da confiança do público e da fragilidade extrema do momento. Usaram a imagem dela, a dor dela, a fé dela, a esperança genuína das pessoas que acreditavam estar ajudando alguém em necessidade real para roubar, enganar, lucrar e desaparecer. Isabel, mesmo em meio ao sofrimento inimaginável, alertou seus seguidores sobre esses perfis falsos, denunciou publicamente as práticas criminosas, afirmou que tomaria todas as medidas legais possíveis. Ela tentou, dentro das suas possibilidades terrivelmente limitadas, conter os danos massivos causados por terceiros malintencionados, mesmo estando literalmente em um dos momentos mais difíceis, dolorosos e críticos da sua vida. Isso revela de forma cristalina o quanto ela estava sobrecarregada por uma responsabilidade monumental, que jamais, em nenhuma circunstância, deveria ter recaído sobre alguém lutando contra o câncer. Diante das acusações públicas que começaram a surgir, Isabel se posicionou de forma direta, negou veementemente ter tido qualquer intenção maliciosa de enganar quem depositou confiança nela. Disse, de forma transparente e honesta, que não era empresária experiente, nem especialista em marketing digital ou negócios complexos. Era simplesmente uma jovem brasileira tentando desesperadamente sobreviver, lidar com dores físicas indescritíveis, pressão emocional esmagadora, expectativas externas crescentes e impossíveis, e uma exposição pública que cresceu de forma exponencial e rápida demais, sem estrutura adequada de proteção e sem suporte profissional real. E aqui está a lição brutal e necessária que essa história nos deixa. Nem todo erro, nem todo problema, nem toda situação negativa nasce da MF ou da intenção criminosa. Muitas vezes, e isso é importante demais para ser ignorado, menos nasce da ingenuidade pura, da confiança excessiva e mal depositada nas pessoas erradas e da absoluta falta de preparo para lidar com um sistema digital complexo, agressivo e predatório que prioriza lucro desenfreado acima de pessoas, que valoriza engajamento vazio acima de verdade, que celebra números frios acima de humanidade básica. Essa história devastadora não fala apenas sobre Isabel Veloso. Ela expõe de forma dolorosa um problema muito maior, muito mais profundo e infinitamente mais perigoso da era digital, em que vivemos mergulhados. A falta gritante e absurda de responsabilidade em parcerias comerciais digitais, a ausência criminosa de fiscalização adequada sobre influenciadores, marcas e intermediários, a facilidade assustadora com que terceiros malintencionados se aproveitam sistematicamente da confiança das pessoas comuns, e o quanto indivíduos vulneráveis, seja por doença devastadora, juventude inexperiente ou falta de conhecimento, ficam completamente desprotegidos, expostos e indefesos nesse ambiente digital, hostil e sem lei. Precisamos falar sobre isso com urgência. Precisamos questionar esse sistema profundamente. Precisamos exigir mais proteção real, mais transparência obrigatória, mais responsabilização efetiva de todos os envolvidos. Plataformas digitais, marcas comerciais, intermediários, oportunistas e até de nós mesmos, que consumimos esse conteúdo diariamente sem questionar, sem verificar, sem pensar. O legado verdadeiro de Isabel não deve jamais ser reduzido a polêmicas rasas ou manchetes sensacionalistas vazias. Ela deixa uma marca profunda e permanente de humanidade genuína. Fé inabalável mesmo diante do impossível. Coragem extraordinária diante do inimaginável e verdade nua, em tempos dominados por mentiras sofisticadas. Sua história merece respeito incondicional, merece ser contada com toda a dignidade possível. E também merece servir como alerta poderoso para todos nós que navegamos nesse oceano digital perigoso. A internet pode acolher com ternura, mas também pode ferir de forma irreparável. Pode salvar vidas literalmente, mas também pode explorar quem está em seu momento mais vulnerável. Pode unir pessoas separadas por continentes, mas também pode destruir reputações em segundos. Cabe a todos nós, sem exceção, exercer mais empatia genuína e ativa,
senso crítico apurado e constante, e responsabilidade real e consciente ao consumir, compartilhar, divulgar e depositar confiança em conteúdos e pessoas no ambiente digital. Antes de julgar rapidamente alguém, antes de compartilhar uma acusação, antes de condenar sem conhecer toda a história, lembre-se sempre: existe uma vida real por trás da tela. Existe uma história complexa, cheia de nuances invisíveis, que raramente cabe em um post de rede social ou em uma manchete de jornal. Existe dor real, medo real, sofrimento real e, muitas vezes, intenções que não eram ruins desde o início, apenas mal direcionadas, manipuladas ou exploradas por terceiros sem caráter. Que este relato gere reflexão profunda e necessária, aprendizado coletivo genuíno e mais consciência crítica sobre como tratamos, julgamos e nos relacionamos com pessoas vulneráveis na internet. Que a memória de Isabel seja lembrada e honrada com toda a dignidade que ela merece como ser humano que sofreu e lutou. Que sua história nos ensine a ser mais humanos, mais cuidadosos, mais responsáveis e mais compassivos em um mundo cada vez mais digital e cada vez menos humano. Descanse em paz, Isabel. Sua luta dolorosa não foi em vão. Sua história importa profundamente, e seu legado verdadeiro vai muito além de qualquer polêmica passageira. Você foi, acima de tudo, uma jovem corajosa que tentou encontrar luz em meio à escuridão mais absoluta, e isso ninguém pode tirar de você.